Em seguida vem a região norte com a diferença de 18,4 vezes, o centro-oeste com a diferença de 16,3 vezes, o sudeste com 11,4 vezes e a menor desigualdade foi observada na região sul, onde os mais ricos ganhavam cerca de 11,4 vezes mais do que os mais pobres. Olha só, 1 em cada 4 pessoas vive abaixo da linha da pobreza no país, ainda segundo o IBGE. Por estados e capitais, a desigualdade se amplia ainda mais quando se diminui o recorte territorial. Ao se analisar as 27 unidades da federação, Amazonas tem os 10% mais ricos com rendimentos 30,1 vezes maiores que os 40% mais pobres. Já Santa Catarina tem uma menor desigualdade, sendo a diferença de rendimento entre esses dois grupos de 8,6 vezes. Já na análise das capitais, observa-se que a diferença chega a 34,3 vezes em Salvador. Então repare que Santa Catarina foi 8,6 a diferença entre os 10% mais ricos e os 40% mais pobres. Em Salvador ficou em 34,4 vezes essa diferença, que é a maior do país, né? Lá, enquanto os 10% mais ricos tiveram o rendimento médio de R$ 8.895, os 40% mais pobres foi de R$ 280. Agora, a menor desigualdade entre as capitais foi observada em Florianópolis, onde os mais ricos ganhavam, em média, R$ 9.180, o que representava 8,6 vezes mais que os mais pobres, cujo rendimento médio foi de R$ 880. Segundo o levantamento divulgado pelo IBGE, em 2017, o grupo dos 10% com maiores rendimentos concentrava 43,1% de toda a massa de rendimento do Brasil, que é a soma de toda a renda do país. Já o grupo dos 40% com os menores rendimentos detiveram apenas 12,3% dessa massa de rendimento. Em 2016, o grupo mais rico concentrava 42,9% da massa de rendimento, enquanto os mais pobres detinham 12,4%. Já considerando a diferença da massa de rendimento, a região em que a parcela dos 10% mais ricos detinham cerca de 5,5 vezes mais que os 40% mais pobres. Isso mostra que você tem uma estrutura de renda muito concentrada numa parcela pequena da população, o que é um problema grave. Pelos estudos globais, essa desigualdade na concentração de renda atrapalha outros aspectos da vida, gera altos níveis de violência, foco das decisões governamentais é em curto prazo, promove insegurança alimentar, falta de investimento em capital humano, problemas na saúde, em saneamento, ressaltou Atias, pesquisador do IBGE.